No madeiro foste ferido, carregaste o meu castigo. Foi ali que o céu se abriu e o véu se rasgou pra mim. Como Davi e Jonatas, aliança de amor, promessa viva mesmo na dor. Mefibosete, a mesa real, graça imerecida, favor sem igual. Como Davi e Jonatas, aliança de amor, promessa viva mesmo na dor. Mefibosete, a mesa real, graça imerecida, favor sem igual. Eu não merecia, mas tua mão me estendeu. Eu não merecia, mas o rei me acolheu e disse: vem, filho amado, toma o teu lugar. Eu te preparei uma mesa com a melhor porção. Vem, filho amado, eu já preparei a melhor porção pra ti. Vem, filho amado, toma o teu lugar. Eu te preparei uma mesa com a melhor porção. Vem, filho amado, eu já preparei a melhor porção pra ti. Como Davi e Jonatas, aliança de amor, promessa viva mesmo na dor. Mefibosete, a mesa real, graça imerecida, favor sem igual. Eu não merecia, mas tua mão me estendeu. Eu não merecia, mas o rei me acolheu e disse: vem, filho amado, toma o teu lugar. Eu te preparei uma mesa com a melhor porção. Vem, filho amado, eu já preparei a melhor porção pra ti. Está orando pela vida dela. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Senhor Deus e Pai, graça nós te damos, ó Pai, por essa noite. Nós te louvamos, Senhor, nós estamos aqui, Pai, nessa noite para ouvir a Tua palavra. Ouvir aquilo, Pai, que a Tua filha, Senhor, tem para tratar aqui nessa noite conosco, através daquilo que o Senhor tem para falar. Pai, que o Senhor use a vida dela neste altar poderosamente, Senhor. E que ela possa ser um instrumento Teu aqui neste lugar. Que ela possa derramar do Teu poder, derramar, Senhor, da Tua unção, Pai, através da Tua palavra sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja, amém? Muito feliz de conhecer o novo povo que vai morar no céu, aleluia. Desde já agradeço o convite ao qual a pastora Sheila, né, Deus de provir a conhecê-la. Sou pernambucana, tá, gente? Meu sotaque aí vocês vão perceber, né? Para a glória de Deus, falar de Deus é bom demais, né? E eu procurei uma palavra a qual se encaixava no enraizados e ardeu o meu coração, é Colossenses também. Tem Jó, tem Salmos 92. Abra a tua Bíblia comigo aí em Colossenses capítulo 2. Enquanto isso, você vai procurando, eu vou estar falando, eu congrego na igreja Obra Missionária, ali em Barro Branco, da pastora Múzia. Me chamo missionária Ana Paula, eu vim acompanhada com a minha filha, Maria Eduarda, e a minha colega ali de trabalho também, chama Maria Eduarda, né? Porque Deus, Ele aproveita a oportunidade, e eu também. Aquele que eu puder trazer para a casa do Senhor, passar pela porta, você também traga, porque Deus, Ele se agrada. Para a glória de Deus. Meu esposo não pôde vir, está trabalhando. E eu vim direto do trabalho, né? Glória a Deus. Vou falar aqui do versículo 4 ao 9. Aleluia.
E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, regozijando-me, e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Em outras versões é enraizados. A minha é arraigados e edificados nele e confirmado na fé. Assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graça. No 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia, coisa linda, né? É tudo sobre Ele. Curve sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, meu Senhor, pela Tua palavra. Meu Senhor, o tema é enraizados. Que viemos ficar enraizados em Ti, Senhor da glória. Enquanto a Tua palavra for sendo liberada, Tu vai trabalhando na saúde do Teu povo. Tu vai tirando toda a tristeza, toda a palavra que outrora foi liberada contra a vida de cada um. Enquanto Teus filhos e Tuas filhas estiverem aqui, vai visitando a casa deles também. Vai trabalhando, vai operando na petição do Teu povo. Pai querido, vai trabalhando na mente, vai trabalhando no ouvido, vai tirando todo o comichão, Pai querido, e pedindo da Tua palavra entrar, pedindo da Tua palavra ser enraizada no Teu povo. Vai trabalhando nos filhos, nas filhas, no esposo, esposa, aqueles que não conseguiram chegar, aqueles que estão a caminho, vai trabalhando, meu Senhor da glória, cada canto dessa igreja. Aquilo que for para ser curado hoje, seja curado. Aquilo que for para ser liberto, seja liberto. Que o Teu nome venha a ser glorificado cada dia mais. Toma esse altar nas Tuas mãos, meu Senhor da glória. Toma os músicos, a dirigente, a cada um, Pai querido, que estava preparando este culto. Aquele que acha que não está sendo visto, meu Senhor da glória. Ah, meu Senhor, Tu tem olhos como chama de fogo. Tu contempla aquilo que a gente nem imagina. Meu Senhor, que Tu venha recompensar cada um conforme a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu pude estudar um pouco, ler um pouco para me entender, e perguntando ao Senhor o que Ele queria que eu falasse aqui nessa noite, não só para mim, que primeiro Ele fala comigo, mas para com vocês também. E ali Ele começou a falar comigo e a palestrar que essa parte aqui, no Colossenses capítulo 2, fala muito lá das cartas de Paulo, quando ele estava preso, quando ele começou a alertar o povo, porque vinha um tempo de heresias, para perturbar a mente do povo, para tirar aquilo que o Senhor já tinha falado. Então, na noite desse dia, guarda a palavra de Deus no teu coração, para ser enraizado, irmão. Dói mesmo. Vem palavra, vem da onde a gente nem imagina. Ali Paulo, quando ele estava preso e começou a escrever as cartas, eles já sabiam, porque aquela igreja ela estava crescendo. Você já parou para perceber que quando a gente está envolvido com algo, envolvido na obra, é um levante dali, é um levante daqui, para você largar aquilo que você está fazendo e falar: não quero mais vir tocar, não quero mais participar. Mas você tem que ter o discernimento que é um ataque do inimigo contra a minha, a tua vida. Aí você vai lá para Neemias 6, que ele estava fazendo uma grande obra, mas Sanbalat e Tobias foram lá chamar ele, querer tirar a atenção dele, para ele parar uma grande obra que ele estava fazendo. Não é diferente na nossa vida. Estamos numa grande obra e vai se levantar Sanbalat e Tobias, sim. Começa a pedir discernimento, que o Senhor já está dando, sabedoria também, para poder ter estratégia, para você não querer parar e pensar em parar. Porque na hora Neemias falou: ei, eu estou numa grande obra, eu não posso parar, porque ainda falta fechar algumas brechas. Estou edificando um muro. Então vim para a casa do Senhor
fazer a obra do Senhor é edificar. E o inimigo vai se levantar. E aqui Paulo ele já falava: não deixa o inimigo entrar na tua mente. Não deixa. E ali eu comecei a me lembrar de algumas situações que eu passei na minha vida até chegar aqui. E eu comecei a me lembrar das pedradas que eu já levei, de alguns puxões. Você já tentou arrancar uma árvore do chão? Quando ela está bem firme, não é difícil arrancar? Porque ela está firme. Quando se fala de raiz, se fala de firmeza. É o Senhor que falando para mim, para você: fique firme. Não importa o que aconteça. Não estamos ilesos de passar por alguma situação difícil. Não estamos ilesos de escutar coisas que a gente não quer escutar. E ainda mais de quem a gente menos imagina escutar. Porque é onde dói. E o Senhor falou para mim um tempo que eu estava passando essa situação. E eu falei assim: ah, Senhor, não quero mais não. Eu não quero mais não. Toda vez que eu tento ajudar, tento fazer algo, aí vem um, se levanta. Você já passou por isso? Aí chega na porta, pelas portas, passa para cultuar o Senhor. Hoje é o meu último culto. Ei, o Senhor está falando que hoje não é o último culto não. O Senhor está falando que hoje tu vai começar a ficar mais firme do que nunca. A cada palavra que foi liberada, e você pensar para parar e desistir, você vai tomar como força. E vai começar a caminhar. A lágrima que tu derramou, porque tu foi atingido, porque tu foi caluniado, tu vai, Senhor, tu vai falar assim: Senhor, doeu. Eu não esperava essa atitude dessa tal pessoa. E o Senhor está falando: é para te fortalecer, foi para te amadurecer. Foi quando o Senhor começou a falar comigo: sabe isso que você está passando? Sabe essa situação? Porque a gente pensa que a gente está fazendo a obra, não vai acontecer nada com a gente. A gente pensa que ninguém vai se levantar. Sambalat e Tobias não vai se levantar para te paralisar. Vai se levantar sim. Mas cabe a mim e a você: opa, o que está acontecendo? Eu tenho o costume de perguntar assim: Senhor, o porquê, o para quê e o que eu vou estar aprendendo. Então eu comecei a não reclamar quando começava a acontecer alguma coisa. Eu digo: Senhor, está acontecendo isso por quê? Aí o Senhor falou assim para mim: porque eu quero te amadurecer. Para que esse negócio de escutar qualquer coisinha, aí eu vou sair do grupo. Eu não quero mais louvar, porque eu entrei, olhou para mim assim e eu não gostei. Para com isso. Paulo já falava que ia acontecer isso. E ele falou que você está enraizado em Cristo Jesus. Enraizado em Cristo Jesus é sentir a dor e vir passar por essas portas. É sentar na cadeira, a lágrima chorando, a lágrima descendo. E você falando por dentro do Senhor: meu último culto. E o Senhor falando: eu estou te forjando, eu estou te fortalecendo, eu estou te deixando firme na rocha. Porque crente firme na rocha pode até pensar em parar, mas não para. Sai falando de casa: hoje é meu último culto. Mas quando acaba o culto: poxa, o culto hoje foi uma maravilha. O culto hoje eu senti a presença de Deus. Já aconteceu isso com você? Acontece isso comigo. E eu disse: Senhor, que coisa linda. Quando a gente pensa em parar, é onde está começando. Quando a gente pensa em paralisar, quando o inimigo das nossas almas pensa que a gente vai deixar tudo, sabe? Jogar tudo para lá, deixar o cargo, deixar a carteira. Aí o Senhor: não, tu está começando agora que eu estou te deixando forte, agora que eu estou te deixando com vigor, estou te deixando firme, agora que tu vai fazer a obra com vontade, sabe? Aí eu comecei a imaginar: é verdade, Senhor. Então cada pedrada e cada palavra que eu escutar, agora eu vou tomar como força. Ainda que eu chore, que a gente não é perfeito, a gente não é tão forte. Forte é o Senhor que segura na nossa mão. Eu disse: tá bom então, Senhor, eu vou para o culto sim, ainda que aqui dentro esteja doendo. Mas quando eu me sento na cadeira, que me ajoelho, que começo o culto da minha casa para cá, e começa a escutar a palavra do Senhor, o Espírito Santo começa a me curar, começa a tratar comigo, porque o Senhor quer tratar comigo e contigo. E muitas das vezes a gente não quer ser tratado. Esse é o nosso problema. O Senhor falou comigo: sabe qual é o seu problema? Porque você não está se deixando ser tratada.
quero curar você, porque não tem só raiz de firmeza, também tem raiz de amargura, tem raiz de tristeza. E eu falando aqui com o Senhor, perguntando a Ele, aí o Senhor falou assim: fala para o meu povo, que se ele confessar para mim, falar: Senhor, eu estou assim, eu estou sentindo triste, fiquei chateado, tira essa raiz de amargura, para eu te adorar em espírito e em verdade, para eu te dar a minha adoração 100%, não pela metade, que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Quando eu comecei a entender isso, eu digo: não, Senhor, a minha adoração é tua, é 100% tua. E ali comecei mais ainda a minha caminhada, para a glória de Deus, que Ele continue segurando na nossa mão, na minha mão. Eu tenho 13 anos no Evangelho, e já passei por muita coisa, e chega a parte que coloca a gente como líder de alguma coisa. A gente pensa que não vai acontecer nada com a gente. É aí quando começa a brotar outra raiz, porque cada pancada, cada lágrima que desce, é uma nova raiz que brota. Mas o interessante é que ela brota para baixo, né? Primeiro ela fica firme para baixo. Então eu entendi que cada dia mais que eu vou fazer algo para o Senhor, eu tenho que descer cada ainda mais, porque para a glória dEle, tudo é dEle e é para Ele, tudo para Ele. Oh glória, aleluia, narabandaracéu. E eu disse: Senhor, então me ajuda, me ensina. E Ele começou a me ensinar na dor. Quando eu fui selecionada para participar de mesa de oração, eu digo: Senhor, você tem esse negócio comigo? O Senhor, tem esse negócio com você. Então, se o Senhor tem esse negócio de mesa de oração com você, não foge não. Eu não falei aqui que a gente não se deixa ser tratado? Quando a gente começa a se envolver na obra, aí que começa o tratamento. Quando a gente começa a querer ajudar, é aí que começa o tratamento. Mas o interessante é que o tratamento não é só comigo. É comigo, com meu esposo, com meu filho, com a minha casa. Porque a gente é coluna. A gente tem que estar firme igual a raiz. E eu pensava que depois que eu ficasse na mesa, não ia acontecer nada comigo. Eu ia ficar como? Com um escudo. Uma seta não ia vir, uma doença não ia vir. Mas aí o Senhor me mostrou que é totalmente ao contrário. Foi quando eu comecei a entender aquele capítulo Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Alguém já ouviu falar? E eu na mesa de oração, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Eu estava já no estágio avançado com BIRDS 4. Só porque eu fui tomar um banho e senti um negócio estranho. E eu estou continuando aqui na raiz. Eu estava sendo tratada, mas eu não sabia. E eu disse: Senhor, que negócio é esse? Eu estou na mesa de oração e eu que fiquei doente. Aí o Senhor: claro, é para o meu nome ser glorificado. Você não profetiza tanto para os outros? Você não fala tanto: olha, Deus vai te curar, Deus vai te restaurar, e para você? Eu disse: tá bom, então eu vou glorificar e vou pedir a minha cura. E eu disse: tá, Senhor, mas o que eu tenho que fazer? Aí o Senhor falou assim para mim: só me adora e faz a minha obra. Porque tu pode pagar o melhor médico, a cura sou eu que libero, irmão. Quando Deus falar isso para você, e você não tem saída. E quando eu comecei a falar para a família em casa, cheguei em casa, falei para o meu esposo, falei para minha filha, e começou aquele desespero. Aí eu volto para o médico, é reunião com o médico geral da clínica, e é mais 4 médicos, pega dali, pega daqui, começa o desespero. E eu estou escutando a voz do Senhor: é para o meu nome ser glorificado. Paulo avisou, Paulo escreveu nas cartas que ia ter heresias, que iam vir palavras para te perturbar, para te tirar do foco. Não deixa ninguém te tirar do foco. A salvação é individual, é sim. Se você puder, traga alguém, como eu fiz aqui, trouxe alguém hoje para a casa do Senhor. Mas salve você. Se salve você. E ali o Senhor falava no meu ouvido: ei, é para o meu nome ser glorificado.
E ali, quando eu fui fazer um outro exame para ver verdadeiramente se era aquele BIDS 4, eu tirei até xerox ali, tá? Se quiser mostrar. E ali a enfermeira que estava ali comigo, viu na hora que era um tumor, ela começou a louvar para mim. Um louvor assim: se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois seis que és Deus. Irmão, quando ela começou a louvar ali eu entendi que tinha alguma coisa de errado. Eu comecei a chorar. E eu estava tendo a certeza que verdadeiramente era aquilo que eu imaginava. E ali o médico falou para mim que eu tinha que fazer mais alguns exames para começar a quimioterapia muito rápido, porque já estava avançado. Era um BIDS 4, ele tem até o 5º estágio, que já se espalha pelos ossos e se transforma metástase, né? O nome. E ali eu já deu problema nos meus exames, já minha anemia deu baixa, minha plaqueta deu baixa, e eu entrei num regime de frutas e legumes rigoroso para aumentar a imunidade, para começar a fazer quimioterapia. E ali, hoje, eu chupo bastante uva, porque nem eu sabia que uva era bom para essa imunidade. E o povo, quando chega lá, ele fala: você chupa tanta uva? Eu digo: eu sei, porque eu chupo uva. E ali eu comecei, fiquei fraca, fiquei debilitada. Foram 6 meses de choro, esperando Deus falar. E Ele falando para o meu nome ser glorificado. Só que a gente não quer aceitar. A gente não quer entender. A gente quer a cura para ontem. A gente quer questionar: eu estou fazendo a tua obra, eu não estou fazendo nada de errado, eu estou te obedecendo, por que tu está fazendo isso comigo? Eu sentia muita dor, irmão. Repuxava. Tinha noites que eu não dormia. Tinha noites que eu ficava sentada, porque aquele caroço enorme estava aqui. E quando chegou a semana, né? Eu tirei 4 pedaços. Para a glória de Deus, eu não perdi a mama. E quando eu fui pegar o resultado, o Senhor estava falando comigo pro meu nome ser glorificado. E ali eu comecei a entender que Ele estava tratando comigo, que eu estava amadurecendo na presença dEle. E eu estava entendendo que a glória dEle tem que ser manifesta em mim e em você, para que todos vejam a glória de Deus. É para que todos vejam. E quando a gente está envolvido na obra, a gente tem que passar alguma coisa. Não que a gente seja obrigado, não, é Ele. Algumas pessoas Ele seleciona, sim. E ali eu comecei a ver que era um projeto dentro da minha casa. O meu esposo não era firme na rocha. Ele não tinha raiz, ele não estava enraizado. Então Deus criou a situação. Foi quando eu comecei a entender que Deus estava me usando para criar a situação, para chamar alguém da minha casa, para se posicionar. E ali eu comecei a ver meu esposo desesperado orando. E levantava de madrugada, orava. E pegava meus exames daqui: filha, teus exames que eu vou para o monte, vou apresentar. E hoje, para a glória de Deus, ele é um diácono da casa do Senhor. E hoje, quando eu estou assim, ele fala: vamos para o monte. Eu digo: eu não vou dele. Olha, tu tem que ir para o monte, que Deus te curou. E eu disse: é mesmo, eu tenho que ir para o monte. Então hoje eu vejo a mão do Senhor. Na hora que está acontecendo, a gente não entende. O que acontece agora, você não entende. Então, depois dessa situação, o que acontece hoje? Eu digo: Senhor, o que vai acontecer? Tu está trabalhando em quem? Eu já começo a perguntar: onde é o tratamento? Porque quem já passou sabe que é um tratamento, sabe que Ele vai dar a cura. Mas você tem que estar enraizado. Você não tem que perder a sua fé. É aonde o Senhor estava vendo a minha atitude perante a situação que eu estava. Se eu ia murmurar, se eu ia tirar a mão do arado, se eu ia largar a obra, se eu ia, questionar. E eu decidi adorar.
e vendo aquele movimento na minha casa. O meu esposo buscando. Eu tenho 3 filhos. O meu filho desesperado. Mãe, está precisando de quê? Mãe. E quando eu fui buscar o exame, tinha outro louvor tocando. O louvor era assim, ó. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, usa-me, sou teu milagre. Usa-me, ó filho de Davi. Eu disse, nossa, que louvor lindo. E começou aquele movimento ali na sala da médica, entrava uma, entrava outra, e falava assim, você que é Ana Paula? Eu disse, sou, calma aí. Eu disse, tá bom. Eu disse, já saiu o resultado? Já, mas calma aí. E pegava um, e entrava médico, saía médico, e perguntava o que estava acontecendo, e eu sem entender, e eu falava, Senhor, eu vou aceitar, eu já aceitei o que tu quiser para mim, porque eu sei que eu estou na tua mão mesmo, eu sei quem é que manda é tu. Ali eu entendi que eu não era nada, ali eu entendi que era pó do pó, ali eu entendi que é só ele estalar o dedo, eu estava curada ou não. Ali eu entendi o que era ser um ser humano, ali eu entendi que eu tinha que tratar a minha irmã diferente, ali eu entendi que eu tinha que tratar o meu irmão diferente, ali eu entendi que eu tinha que sair da minha casa glorificando o nome do Senhor. Ali eu comecei a dar valor a 1 minuto dentro da casa do Senhor. Ali eu entendi o que é adorar o Senhor em espírito e em verdade. Não deixa o Senhor proporcionar essa situação para você entender o que é uma adoração em verdade. Não deixa o Senhor te colocar nessa situação para tu tratar as pessoas diferenciadas. Ali eu entendi que dinheiro não era nada, orgulho não era nada, tratar o irmão com indiferença não era nada, porque eu estava com um diagnóstico de morte, que só ele poderia revogar. Foi quando ele falou, Lucas 1,37, para mim não há nada, impossível, o que é impossível para você? Qual é a barreira que tu está colocando aí, dizendo que tu não pode fazer? Ou seja, ele fala que toda a plenitude é ele que é o dono de tudo. Coloca na mão dele. Está questionando por quê? Está reclamando por quê? Está aqui sentado. Deus te deu a oportunidade do dia chamado hoje. Tu levantou com fôlego de vida. Tu está respirando. E eu disse, tá bom, Senhor. E ali me chamaram para a sala. Numa sala que não era nem de consulta, era uma sala à parte. Ana Paula, aconteceu alguma coisa. Eu disse, aconteceu o quê? Você não tem nada não. Eu digo, não tenho nada. E ali eu comecei a tremer. Eu digo, mas o caroço, ele está aqui no exame. Eu disse, mas não falou que era um BIDS 4? Ele é um BIDS 4. Eu disse, eu não vou perder meu seio não. Porque a gente mulher, a gente pensa logo assim, né? Vou perder meu seio, meu esposo não vai me querer. Naquela hora que tiver só o casal, vai ficar estranho, eu não vou me sentir à vontade. A gente pensa, vamos ser hipócrita, a gente pensa. Mas o Senhor falou assim, é para o meu nome ser glorificado. Mas Ele permitiu eu sentir dor. Ele permitiu eu sentir dor. E dor ninguém quer sentir. O processo ninguém quer passar. Quando Deus ele te chama para uma obra, isso é com todos. Ele não fala o que você vai passar.
Ele só apenas fala: me obedece. E obedecer também dói. Porque obedecer é a nossa contramão. É fazer aquilo que a gente não quer fazer. É ir para a saída onde a gente não quer sair. É sentar e vir por ensaio num dia que a gente não quer. Mas o Senhor falou para mim: eu que sou a cura. Então obedece aonde eu te colocar. Cria a raiz aonde eu te colocar. Se Ele te colocou aqui, é aqui que tu vai ter que aprender a criar raiz. É aqui que tu vai ter que aprender a lidar com o irmão. Enquanto você não aprender isso, você não vai criar raiz, não vai ficar firme do jeito que é para ficar, e o tempo vai chegar e o Senhor não vai permitir você avançar. Quando eu entendi que eu tinha que avançar, e para avançar eu tinha que obedecer, eu falava com dor: é aonde a saída hoje, pastora? Qual é o dia do ensaio? E ela falava: não, você está liberada, pode ficar em casa. Eu disse: não, mas qual é o dia? O Senhor falou para mim que eu tenho que ir. Ele falou para mim que me garante. Então, se o Senhor falou que te garante, por que tu não vai? Por que tu não confia? Se tu fala de fé para alguém, por que você mesmo está sem fé? Você mesmo não está crendo. Ele fala: se creres em mim, verás a glória de Deus. Então, para tu ver a glória, tu tem que crer, acreditar e confiar. E os olhares, e os apontamentos. Eu digo: essa irmã está na mesa, está no pecado, está acontecendo alguma coisa com essa irmã. Não sei se dá para você ver, essa bolinha preta aqui é todo ele, tá? Essa bolinha preta aqui é todo o biscoito que estava no meu seio. Essa bolinha preta aqui. E eu falava: Senhor, e aí? Esse negócio aí, o povo aí está falando. Eu não vou para a igreja não, o povo fica me olhando torto, dizendo que eu estou em pecado. Aí o Senhor falou assim: suporta. Estou te dando maturidade. Para com esse negócio de não querer vir para a igreja porque alguém te olhou torto. Para de não querer vir adorar ao Senhor porque tu escutou, descobriu alguma coisa. Tu nem descobriu nada ainda. Quando Deus quer revelar, manda até o áudio da pessoa falando de você no seu telefone. E aí você tem que entrar e amar. Porque o Senhor fala que a gente tem que amar a quem nos odeia. Tem que orar, porque é o Senhor que trabalha. Aí sabe que é o nosso problema? A gente quer fazer o trabalho de Deus. A gente quer mudar a pessoa com a nossa mão, com a força do nosso braço. A gente quer mudar. Não, tem que ser assim. Tem que ser de dentro para fora. A raiz é de baixo para cima. Em nós, de dentro para fora. Então na noite desse dia tu está recebendo vitamina para a tua raiz. Tu está recebendo a vitamina para tu ficar forte. E o médico falou: Ana Paula, não tem nada. Vamos repetir o exame para saber o que foi que aconteceu. Eu disse: não tem nada. Eu disse: glorificado seja o nome do Senhor. Eu me lembrei do louvor, que é aquilo que era impossível. Aquilo que parecia ser impossível. Foi quando eu conheci esse versículo aí. Lucas 1:37. Eu disse: Senhor, tu és maravilhoso. Aí o Senhor falou assim: agora aonde tu for, tu vai falar o que eu fiz. Repetiu o exame, missionária. Aí você me pergunta: cadê o caroço? Me pergunta: cadê o caroço? Sumiu. Cadê o caroço? Cadê o caroço? Sumiu. E até hoje eu faço acompanhamento, porque eles querem saber para onde é que foi. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele confunde a medicina. Ele ainda é o mesmo Deus de antes. Ele ainda opera milagres e maravilha. Mas Ele quer o meu e o teu posicionamento. Ele quer a minha e a tua obediência. E eu cheguei e voltei para a igreja nesse dia para agradecer, que eu voltei eufórica. Irmãos, eu só coloquei o pé na porta. Veio uma irmã
da consagração e falou assim: olha, não sei, mas Deus está falando que está te curando. E ela nem sabia de nada, sabe? Deus começou a falar: Deus está te curando, Deus está te curando. Quando Deus falar que vai te curar, receba e acredite, ainda que você esteja ainda com caroço, porque Ele tem o poder de desaparecer. Lembra que eu falei que eu estava com problema de plaqueta lá no meu sangue, deu imunidade baixa? Quem nos criou não foi Ele? Então quem fez a plaqueta e a célula foi quem? Não foi Ele? Então a mesma plaqueta que apareceu, Ele fez desaparecer. Ele é o dono de tudo. Quando você entender que Ele é o dono de tudo, pode se levantar A, pode se levantar B, mas se você continuar enraizado em Jesus, não é na palavra do homem não, não é na palavra da pastora, do pastor não, é na palavra do Senhor. Ei, a tua vida vai andar, a tua casa vai ser manifesta da glória de Deus, do poder de Deus. Coisa linda, irmão, é eu me mover de madrugada no meu quarto e ver meu esposo orando. E ali eu entendi que ainda que eu sinta a dor, foi para a glória dele. E eu pergunto muito ao Senhor o que é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que fazer, na minha intimidade com Deus. Se você, por algum tempo, parou de perguntar, volta a perguntar. Se você, por algum tempo, de madrugada, eu estou cansada, mas mesmo no teu cansaço, Ele te entende e te escuta. Chama Ele, fala para Ele o que está acontecendo. Para de falar para A e para B que não vai resolver. Deus não vai te deixar chateada não, o ser humano sim. E ali eu comecei a entender. E chegou depois disso tudo, para a glória de Deus, eu não morava aqui em Barro Branco. Eu morava na Penha. Alguém já ouviu falar da Penha? A minha filha tem 15 anos. Então eu estava orando muito ao Senhor para me tirar daquele lugar. Orando muito, orando muito. O meu filho mais velho, ele é da Marinha, ele mora em Nova Iguaçu. E tem o meu outro filho lá também. Eu tenho 2 rapazes e uma moça. E ali o Senhor começou a falar: vou te levar para uma nova terra. Entenda isso. Quando você começa a passar de nível na obediência com o Senhor, o propósito dele começa a se cumprir na tua vida e na tua casa. E o Senhor começou a falar: vou eu te levar para uma nova terra. Eu disse: mas tu vai me levar para onde, Senhor? Eu sou daquela pessoa que o Senhor, eu estou com arroz no fogo, e o Senhor fala assim: desliga o arroz, vai na casa da irmã, fala para ela assim, 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 porque eu quero assim. Mas Senhor, meu arroz está no fogo. Desliga que eu estou mandando. Eu sou dessa pessoa. Eu sou assim. Eu disse: tá bom. Aí eu fui falar para o meu esposo, né? Eu disse: Roberto, o Senhor está falando que a gente vai se mudar. Que é isso? Mas agora que eu estou aqui com um emprego bom, todo mundo estabilizado, eu digo: eu não sei o que Ele vai fazer. Não duvide quando Deus fala que vai te tirar de algum lugar. Eu disse: tá bom, vamos aguardar. A minha filha está ali, ela começa a rir, que é inacreditável. E ali, do lado da minha casa, compraram um terreno e começaram a construir. E a casa que eu morava era 3 andares, tipo um prédiozinho. Eu morava na de baixo, tendo meia de cima. Começaram a fazer a obra, começou a danificar a casa que eu estava morando. As paredes começaram a se rachar na casa que eu estava morando. E eu me lembrei, o Senhor falou o quê? Vou te levar para uma nova terra. E ali começou a... Liga para a dona da casa, liga para o dono da casa, que a casa tá rachando, e vou orar para procurar outra casa. Senhor, me ajuda aí. Qual é a rua que eu tenho que procurar a casa? O Senhor, não é aqui que tu vai morar. Eu disse: meu Deus, e agora? A casa está caindo. Não vai cair, porque eu estou sustentando. Aí chegou o pessoal da obra. Quem conhece de obra sabe, aqueles ferros que coloca assim,
para segurar. Foram 3 ferros desses na minha sala. E começou a chover. E começou a encher minha casa de água. E molhou todo o meu sofá. Perdi sofá. Comecei a perder as coisas. E eu me sentava no pé da cama. Eu disse: Senhor, estou perdendo tudo. O que está acontecendo? Aí o Senhor: vou te levar para outra terra. E tu só me obedece. E quem passava falava assim: você é maluca, a casa está caindo, como é que vai ser? Eu digo: o Senhor falou para mim que a casa não vai cair enquanto eu estiver aqui. Você tem que acreditar quando o Senhor falar com você. Então, se eu tinha passado por uma situação que Ele me curou, o caroço sumiu, eu não vou acreditar que a casa não ia cair, irmão. Claro que eu vou acreditar. Só quem sabe é quem passa. Não duvide quando alguém falar alguma coisa para você, que senão Deus vai fazer você passar aquilo que Ele está passando, para você sentir na pele. Sabe o que é isso? Para você não apontar e nem julgar ninguém. É sobre isso. E ali começou. Nisso, eu tenho uma amiga missionária aqui, em Barro Branco, que é a minha pastora hoje. Ligou para mim e falou assim: missionário, eu preciso conversar, preciso desabafar. Tem como você vir aqui? Eu disse: vou perguntar à minha pastora se a minha pastora libera. Porque com a minha outra pastora, eu era secretária dela, então onde ela estava, eu estava junto. Ainda mais daquilo que aconteceu, que eu estava mais junto ainda. E nesse dia minha pastora me liberou. E eu vim, peguei o Uber, cheguei na porta dela. Quando eu desci do carro, o Senhor falou: é nessa rua que tu vai morar. Eu disse: Senhor, é muito longe, eu não conheço nada. E Ele começou a falar: eu te digo mais, tu não vai trazer nada. Tu vai trazer só as tuas roupas. Tu vai deixar tudo para trás. Eu digo: Senhor, agora que eu comprei minha cama nova, tu vai deixar tua cama, tu vai deixar o armário, tu vai deixar o fogão, tu vai deixar tudo. Só me obedece. Aí cheguei, conheci, a situação da irmã que ela estava passando. Podemos fazer ali aquele propósito, orar. Fui para casa. Quando eu fui para casa, eu disse: Roberto, Deus falou para mim que a gente vai levar só nossas roupas. Tá maluca? Agora que a gente comprou a cama nova, agora que a gente está comprando as coisas. Eu digo: mas Deus falou para mim. Eu disse: tá bom, vou fazer o seguinte, eu vou orar e Deus vai falar contigo. Porque o Deus que está aqui, está aí. Irmão, quando você tem algo e a pessoa está debatendo, deixa que Deus resolve. Certo dia, Deus usa um vaso. Eis que te digo, se o Senhor está mandando tu ir, é para tu ir, obedece. Acabou. O vaso de casa não tem honra, Deus usou outro. Tá, eu arrumando minha sacola. Para vir morar aqui em Barro Branco. Só adiantando para não demorar muito. E eu disse: Senhor, mas eu não tenho nem fogão. Aí o Senhor: só me obedece. Eu disse: Senhor, mas eu não tenho nem geladeira. Só me obedece. Aí minha filha: minha mãe está ficando maluca. Minha mãe está ficando maluca. Quando eu cheguei, eu fui morar em cima da igreja. E em cima da igreja, eu não sabia. Já tinha tudo mobiliado. Tinha geladeira, tinha fogão, tinha cama. E meu esposo ficou assim: menino, não é que Deus fez mesmo? Eu digo: é. E agora tu acredita que Deus faz? Era uma kitnet, mas sabe o que ele queria? Só me tirar. Mas também queria ver minha atitude. Se eu não saísse, a casa ia cair de verdade. Se eu não obedecesse, os meus filhos iam perecer. Então obedeça. E ali comecei a morar em cima da igreja. Eu morando em cima da igreja, eu aqui em cima, a igreja embaixo. Eu disse: coisa linda. Aí o Senhor falou assim para mim: é por pouco tempo, eu vou te levar para uma casa maior. Isso aconteceu agora, faz 6 meses, né, Maria Eduarda? Não, 3 meses, eu estou trabalhando 5 meses. Que já aconteceu isso tudo. Porque eu obedeci ao Senhor. E eu orei a Ele. E Ele, agora eu estou numa casa maior. E o fogão e a geladeira que é da kitnet, que é da igreja, e eu não podia trazer.
Eu disse: Senhor, o Deus que proveu lá vai prover aqui. E quando ela alugou a casa, dona da casa, eu digo: ô missionária, Deus está falando comigo que tu não tem fogão, tu quer? Ô missionária, Deus está falando comigo que tu não tem mesa, tu quer? Ô missionária, tu está precisando de quê urgente? Eu digo: uma cama para minha filha. Aí chegou a cama para minha filha. Aí depois meu esposo chegou em casa: amor, a gente ganhou uma cama. Eu ganhei uma cama queen. Agora é a cama maior do que aquela que eu comprei. Você entende? O plano de Deus é maior do que o meu e que o seu. Ele só quer que eu e você obedeça. Agora eu vou falar um pouco da raiz da amargura. A raiz da amargura é aquela que você tem que confessar, é aquela que você tem que perdoar. Perdoar é libertador, irmão. Ainda que você esteja certo. Não tem, acontece isso com você? Ainda que você esteja certo, Deus fala assim: vai lá, abraça, pede perdão. Mas eu não fiz nada. Vai lá, abraça, pede perdão. A crente é você. O exemplo é você. Então vai lá e pede perdão. Eu sou filha adotada. Eu fui adotada por uma família e meu irmão foi adotado por outra família. Só que eu não sabia que depois de 15 anos eu ia encontrar a minha mãe. E quando Deus quer tratar de dentro para fora, Ele traz algo lá atrás para consertar, para você virar crente de verdade e crescer firme na rocha. Só que quando eu aceitei Jesus, eu escutava: olha, você tem que perdoar que te machucou, para você ser batizada com o Espírito Santo, para Deus se agradar com você e você ir para o céu, né? A gente no primeiro amor. Eu digo: não, perdoa, já perdoei. Perdoei nada. Tinha perdoado não. Eu estava com a raiz de amargura guardada. É velha. Fica ali, ó, guardado. Não vou perdoar. Eu não aceito o que ela fez comigo. E chegou um dia que chegou o telefone dela na minha mão. E o Senhor falou assim: liga para ela e leva os seus filhos para ela conhecer. Porque agora você é uma nova criatura. Você agora é crente. E eu quero que ela te veja uma nova pessoa. Eu disse: tá bom. Ela não acreditou quando eu liguei para ela. Imagina, eu ligar para minha mãe que me deu. Mas quem faz isso é o Senhor. Ele transforma, Ele cura, Ele liberta. E eu disse: Senhor, eu vou lá. Juntei meus filhos, meu esposo, vamos lá em Itaboraí. Atravessei essa ponte. Quando eu cheguei e a vi, muito debilitada da saúde. Ela tomou muito remédio controlado, tinha 2 AVC, tem ataque epilético, a racha da perna, mas estava de pé, para a palavra do Senhor ser cumprida. Então, de rejeição eu também entendo. Então, se alguém está te rejeitando, não tem problema, deixa na mão do Senhor. Se tu tem algo lá atrás para resolver, perdoa, tira essa raiz. Porque o Senhor quer que você cresça. E eu entendi que eu tinha que crescer no reino de Deus. Que eu tinha que crescer como cristão. Que eu tinha que ser uma nova criatura. E ela caiu de joelho: me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu digo: eu te perdoo. E ela falou assim: eu quero ir na sua igreja. Eu quero conhecer a sua igreja. Essa igreja que te transformou, que te libertou. Eu disse: vamos lá. Passou o tempo, marquei com ela. Ela veio na minha casa. Eu digo: hoje você vai na igreja. Irmãos, Deus tocou nela. Deus libertou ela ali. E ali Deus fez um encontro de almas, de espírito. E eu vi que o verdadeiro encontro não foi na casa dela, foi na casa do Senhor. Foi quando Deus usou minha pastora e falou assim: agora você vai abençoar a sua filha. E a pastora começou a falar palavras para ela repetir. Ela repetia. Ela chorava de um lado, eu chorava do outro lado. Que coisa linda. E para a glória de Deus, estou aqui. Deus está cumprindo a obra dele.
Então, se você precisa perdoar alguém, perdoe. Porque isso tudo que eu falei para você foi um conjunto para eu estar aqui hoje, cumprir a palavra dele. Porque um dia ele falou: você vai falar da minha palavra, você vai falar do que eu sou, do que eu faço, do que eu posso, do que é impossível para você e para mim não há nada impossível. E para que todos vejam, hoje ela vive a vida dela, eu falo com ela, perdoei e estou aqui fazendo a obra do Senhor. Eu tenho 2 mães. E eu escuto hoje, eu falo para pessoas hoje falar assim: eu não consigo perdoar. Eu digo: tente. Mas eu não consigo. Eu digo: peça a Deus para tirar. Confesse. Fala que você não está aguentando essa raiz de amargura. É o que? É o irmão que te machucou? Peça a Deus para tirar. Não peça para sair da igreja. Peça a Deus para te tratar. Se deixe ser tratado. E eu entendi que eu precisava ser tratado. E eu entendi que eu não tinha que escutar a voz de ninguém. Se eu fosse você, eu saía daqui. Está passando por isso. Mas eu entendi que servir a Deus era dor. Servir a Cristo é sentir dor. Criar raiz. O que rega a nossa raiz é as nossas lágrimas. E ali eu pude entender que quem faz é Ele, a honra é dEle, a glória é dEle. E hoje Ele está fazendo muito mais daquilo que eu imaginava. Hoje eu trabalho de carteira assinada, o meu esposo trabalha, a minha filha está ali, fez uma prova que passou na UBMEC, para a glória de Deus. Essas provas de matemática, quem faz é o Senhor, mas para isso, alguém teve que se posicionar. Deus trabalhou na vida do meu esposo. Eu nunca imaginei que ele ia para Monte orar, buscar, orar de madrugada. Ei, a palavra do Senhor está se cumprindo na minha vida. E eu profetizo que na tua vida não vai ser diferente. Na tua casa vai ter libertação. Na tua casa vai ter cura. Na tua casa vai ter transformação. Só depende de mim e de você. E aquele louvor que eu estava louvando agora, o último: usa-me, eu sou o teu milagre. Hoje eu sou um instrumento. Se deixe ser usado para alguém. Deixe Deus te usar para curar alguém. Hoje eu escuto as irmãs mandando mensagem para minha irmã: Deus me curou. Deus me curou do câncer. Deus me curou do tumor no útero. Deus me curou, estou podendo gerar. Deus me curou, eu estou grávida. Irmão, é gratificante você escutar a palavra de Deus se cumprir na tua vida. É gratificante você ver Deus fazer e a pessoa reconhecer que Deus é o mesmo de antes, irmão. Então, a palavra que eu deixo para você hoje: fique enraizado cada dia mais em Cristo Jesus. A partir de hoje, eu tenho certeza que o próximo culto, missionária, quando eles lembrarem desse culto de hoje, vão sair de casa diferente. Sabe por quê? Eu estou aqui. Eu consegui. Não consegui sozinha. Ele que me deu a força. Eu vim segurando na mão dele. Então Ele segura na tua mão. Tu vai sair de casa diferente. Tu vai voltar para casa hoje diferente, tendo a certeza que Ele faz, que Ele cura, que Ele transforma, que Ele te muda de endereço, que Ele te muda de ministério. Não porque eu queria, não. A minha pastora está até hoje me chamando para lá, mas eu estou no lugar que Ele mandou eu ficar. E eu tenho que obedecer. E eu tenho que criar raiz. E eu tenho que ir para onde eu não quero ir, porque é Ele que manda. Então, quando eu entendo que eu não me mando, o que manda em mim é Ele, o que eu quero já não é mais o que eu quero, é o que Ele quer que prevalece. Entende isso? Então, na minha casa, a conversa é diferente. O nosso debate já não é uma discussão, é um diálogo.
A gente se senta e conversa. Olha, é melhor a gente fazer assim, fazer assim, fazer assim. Não é no grito, não é na força do teu braço, sabe? É a transformação de dentro para fora. É a raiz que cresceu. É a raiz que está ficando firme. Fique firme. Deixa a tua raiz ficar firme. Com esse negócio de estar escutando o A e B. Para de estar falando o que está acontecendo para A e para B. Conta para o único que pode resolver. E eu glorifico o nome do Senhor. Que a minha casa está firmada na rocha. Os meus filhos estão firmados na rocha. Meus filhos não estão firmados na rocha. O Senhor é o dono. Lembra que eu falei que é o dono da célula? Ele que fez o teu filho gerar. Ele conhece antes de ser gerado. Lá em Jeremias fala isso. Ele te conhece muito antes de nascer. Então não fica preocupada com teu filho, não. O Senhor toma conta. Fica preocupada em obedecer e fazer a obra. Amém? Assim agradeço a oportunidade. No madeiro foste ferido, carregaste o meu castigo. Foi ali que o céu se abriu e o véu se rasgou pra mim. Como Davi e Jonatas, aliança de amor, promessa viva mesmo na dor. Mefibosete, a mesa real, graça imerecida, favor sem igual. Como Davi e Jonatas, aliança de amor, promessa viva mesmo na dor. Mefibosete, a mesa real, graça imerecida, favor sem igual. Eu não merecia, mas tua mão me estendeu. Eu não merecia, mas o rei me acolheu. E disse: vem, filho amado, toma o teu lugar. Eu te preparei uma mesa com a melhor porção. Vem, filho amado, eu já preparei a melhor porção pra ti. Vem, filho amado, toma o teu lugar. Eu te preparei uma mesa com a melhor porção. Vem, filho amado, eu já preparei a melhor porção pra ti. Como Davi e Jonatas, aliança de amor, promessa viva mesmo na dor. Mefibosete, a mesa real, graça imerecida, favor sem igual. Eu não merecia, mas tua mão me estendeu. Eu não merecia, mas o rei me acolheu. E disse: vem, filho amado, toma o teu lugar. Eu te preparei uma mesa com a melhor porção. Vem, filho amado, eu já preparei a melhor porção pra ti. Porção pra ti.